Olá, boa noite. Vamos para essa live da semana para falar sobre vários assuntos que vocês me trouxeram aqui. Então, para aqueles que forem entrando, uma boa noite. Me falem de onde que vocês me escutam. Aproveite e coloque aqui de onde que você me escuta. Eu falo de São Paulo, capital. Sou a psicóloga Gisele Rodrigues. Muitos aqui já são alguns nomes entrando que já me acompanham há um tempo. Vamos abrir a live para perguntas e respostas. Eu vou responder muitas perguntas vinculadas ao tema de ansiedade, relacionamentos, auxiliar vocês aí a ter um olhar mais positivo com relação a vocês mesmos, vocês mesmas. Eu acredito que é uma fase onde muitas pessoas estão se questionando também após ficarem afastados dos seus entes queridos, das amizades e por aí vai. Então já aproveita e compartilha essa live com os seus contatos, com os seus amigos. Um abraço para todo o pessoal de São Paulo, Aparecida. Tem várias regiões aqui na live, a Usana lá de Maringá também. Que ótimo que você conseguiu entrar aqui, que ótimo vocês todos estão aqui. Uma boa noite, pessoal do RJ, Ceará, todos lindos. Vamos conversar então sobre relacionamentos saudáveis, vamos conversar um pouquinho e refletir sobre como têm sido as suas permissões, o que você tem permitido aí que ainda esteja na sua vida, né? Quais relações você tem dado mais voz? Você tem dado mais voz para a razão, mais voz para o que realmente o sentimento? Há uma dualidade aí no nosso processo de viver da razão com a emoção, né? Então, eu sei que é muito difícil muitas vezes nós termos um olhar mais assim para o que realmente estamos sentindo, quando eu até recebi uma pergunta ali nos stories de vocês, uma pessoa falando assim: "Ah, mas eu sempre faço as coisas para agradar os outros" e acaba se esquecendo do que ela realmente deseja. Então, eu vou passear sobre alguns temas aqui e dar a possibilidade para que nessa caixinha de perguntas vocês encaminhem o questionamento de vocês também, tá certo? Faço esse convite aí. Como vocês estão? O que que vocês esperam aqui de conhecimento dessa live? Como toda segunda-feira, às 21h30, seguindo o horário de Brasília, eu tô aqui para conversar com vocês. E é uma boa reflexão, né? Aí, amor próprio foi um tema solicitado ali também na caixinha de perguntas. Então, vamos lá. Vou colocar até que fixar aqui, primeiramente, falando sobre amor próprio. Gi, peguei o seu comentário, já fixei, tá bom? Amor próprio, né? Estima, se estimar mais, se valorizar mais, é algo que hoje em dia é tão solicitado, é algo tão desejado. E eu percebo que existem muitas pessoas que elas não notam o quanto elas são especiais, o quanto elas, inclusive, fazem algo positivo por elas mesmas. Pode ser aí que você tem uma dificuldade gigantesca de entender o seu valor. E você fique o quê? Sofrendo nos relacionamentos, sofrendo também desilusões amorosas e até mesmo pessoais em outras áreas da sua vida por não se amar demais, por não se amar muito. Aí fica um parênteses para vocês refletirem. Todos nós nos amamos de alguma forma. Você que me escuta pode não entender o quão especial você é. Pode ser que você tenha uma dificuldade muito grande. Hoje, em um dos atendimentos, nós conversamos sobre a identificação das qualidades e como é difícil. É tão mais fácil, às vezes, começar a falar os nossos defeitos. A grande chave, a grande questão é que todos aqui que estão assistindo essa live têm defeitos, eu também, com certeza, estamos em evolução. E você se amar, o ato de amor próprio aí, você se estimar, é também uma forma de você reconhecer os seus valores. Uma das maneiras de você fazer isso é você ter uma conexão positiva com você. Obrigada, Mandinho, e os outros que estão aí nessa live. A Lica também, minha manicure tá aqui, Lica Maria, eu Lica, um beijo. Todo momento assim que você puder no seu dia a dia, uma dica que eu até dou para te ajudar, além de baixar lá o e-book de autoestima que tem o link aqui na biografia, é que você se conecte com a sua essência. Principalmente, olha toda a sua trajetória de vida,
Porque dentro do campo do amor próprio tem também o reconhecimento e fazer as pazes com a nossa história. É muito difícil, sim, algumas situações que acontecem, é muito difícil nós nos depararmos com o não gostar de nós mesmos. Essa sensação é realmente estranha. Eu percebo muitas pessoas não reconhecendo, como disse agora, o próprio valor delas, e pode ser aí que você seja uma dessas pessoas. A Lá Tristão falou: ler também o Desapegue-se. Isso aí, linda, seguindo as dicas, maravilhosa, boa noite. Um abraço para todos que estão encaminhando boa noite aqui, sintam-se abraçados. Eu vou atendendo o pedido de vocês, tá certo? E respondendo alguns questionamentos também. A questão na autoestima, né? Como eu disse agora. Primeiro ponto, para quem quiser anotar, já aproveita, coloca aí as notas, depois compartilha, se você quiser, ou para trazer mais assim, de uma forma lúdica, né? Para o papel, é muito relevante isso também. É você entender, ter autoestima, amor próprio, você cultivar esse lado positivo sobre você, é compreender que a canetinha, assim, não tem uma caneta aqui do lado, mas para reconstruir a sua história, ela está nas suas mãos. E na medida que você aí, que acabou ou de sair de um término, ou de uma situação que, de certa forma, foi traumatizante, você pegar essa caneta de volta ali que você colocou nas mãos de terceiros para construírem sua história, também é um ato de amor próprio, também é um ato de se estimar, de se valorizar. Nas minhas postagens, eu sempre faço relatos, textos, com o intuito de que vocês se conectem positivamente com quem realmente vocês são. E esse ser, ele vai muito além do que o que dizem sobre você, entende? Então, é um ato de amor próprio, é um ato de estima, se estimar, é um ato de você gostar de você, você também se conectar ao que você pensa sobre si mesma, sobre si mesmo, e saber que a sua verdade, ela deve ser escutada. Tem muitas pessoas aqui com dificuldade de olhar o seu verdadeiro valor, por quê? Porque dão muita atenção às verdades alheias, e aí fica realmente difícil. Você acredita em tudo que falam a seu respeito, você fica ali vivendo sempre para agradar os outros. Então, traga liberdade para sua vida. Aí você pode pensar, ah, mas como? É muito difícil. Porque isso, porque aquilo, porque eu passei por diversas situações, eu não consigo ter uma conexão assim de verdade e me entender, me compreender. Então, busque auxílio, busque ajuda. A psicoterapia logo é um dos caminhos, lógico, mas é preciso aí que você dê um primeiro passo, né? E se amar também é um ponto principal que eu vou falar agora sobre você não ficar ali indo em busca do que te faz mal. Tem muitas pessoas que, por não reconhecer o próprio valor, ficam água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu vou ficar tentando para ver se a pessoa aceita ficar do meu lado, porque eu me amo tanto e eu mereço essa pessoa do meu lado. Não necessariamente, você tem que se amar a ponto de saber se despedir daquilo que te faz mal, né? Essas despedidas são extremamente necessárias para que você aí se conecte com o que está por vir. E aquelas pessoas que não praticam o auto-amor, elas vão fazendo o quê? Nutrindo o amor pelos outros. Você vai agindo de um modo até sem pensar muitas vezes, entre aspas, né? Porque mesmo que seja uma atitude irracional, você tá ali de alguma maneira ligado, tem uma responsabilidade sobre essa ação, né? A Usana falou, pior atraso da vida é dar ouvidos ao que falam sobre nós. Existem críticas construtivas, existem pessoas que vão chegar ali, te apertar um pouquinho e dar algumas dicas, entendeu? Mas faça um filtro. Esse filtro é extremamente necessário, compreende? E até a Jubi colocou um comentário muito interessante. Devemos ser peneiras e não esponjas. Exatamente.
Então é você filtrar, né? Não ficar pegando para você uma esponja quando nós lavamos aí as coisas, tal. O que que ela vai fazendo? Vai retendo toda a sujeira. Então, toda a sujeira dos alimentos, do que vai lavando e coisa e tal. Uma pessoa que é uma esponja, ela vai pegando aquelas coisinhas negativas e como se fosse verdade para ela, entende? A Lili Brook, viver para agradar os outros é uma receita para a infelicidade. Exatamente, Lili. Isso eu creio muito nesse pensamento, porque assim, todos aqui estão em evolução. Não existe uma verdade única, um modo de ser único. Existem muitas pessoas tóxicas, com certeza. Existem muitas pessoas que ditam regras para como os outros têm que ser, uma regra sobre a felicidade, né? Então, aqui eu até recebi uma pergunta, que é um assunto polêmico. Pode falar sobre o ocorrido no BBB? Me identifiquei demais com a história. Eu vou falar um pouquinho e até gostaria de ouvir a opinião de vocês, né, aqui. Eu penso que assim, quando nós estamos com um pensamento sobre um modo de ser único, quando você aí se conecta a um único modo de ser e fica todo narcisista, até de uma certa forma centrado, como se o seu modo de pensar é a verdade absoluta, você não dá a flexibilidade para que as pessoas possam ser quem elas sejam. E tem muitas pessoas fazendo isso, até em relacionamentos, querendo controlar o outro. É realmente o que aconteceu aí nesse episódio, né? No que vem acontecido, assim, de certa forma, na nossa sociedade é muito ruim quando as pessoas elas impõem modos de ser como as pessoas têm que ser. Então, eu desejo verdadeiramente que todos vocês aqui vão cultivando cada vez mais esse amor próprio, cada vez mais a conexão com a sua essência, de um modo a não aceitar as regras dos outros, entendeu? Existem pessoas que realmente são tóxicas, são pessoas pesadas, pessoas que acabam deturpando o olhar que você tem sobre você mesmo, mas é interessante que você pense qual a permissão que você dá, entendeu? Para que isso aconteça. Isso é um fator muito relevante, a questão das permissões também, entendeu? Aqui, Sael colocou: não aceite menos do que você merece, eu concordo. E para saber, né, o que realmente você merece, você precisa desenvolver aí para ontem um autoconhecimento. Porque senão você vai ficar naquela rotina do aceitar pouco, ficar só em relacionamentos tóxicos, aceitar pessoas que não te tratem bem, sabe? Amor próprio foi um tema que vocês mandaram na figurinha, eu já acabei de falar, né? Aqui a Fran, não sei se ela tá aqui na live, também mandou essa dica. Gisele, você poderia falar alguma coisa sobre autoafirmação? Olha, Fran, se você tiver, dá um alô aqui. Eu vi esse assunto, inclusive numa das lives anteriores eu passei sobre esse tema também. É necessário que você se conecte de uma forma assertiva aí com as suas vontades, os seus desejos. No campo da autoafirmação, assim, é reconhecer que você também não é menor do que ninguém quando você é o que você deseja ser. Vou repetir. Você não é menor do que ninguém quando você atuar assim, quando você viver o que realmente você quer viver. Então, o campo da autoafirmação, né? Nesse olhar, eu penso dessa forma que é uma maneira de você aí se conectar com você, com a sua essência, entendeu? Esse é o ato, assim, de se autoafirmar, né? Tem muitas pessoas que buscam formas de agir para se autoafirmarem. Isso pode ser feito fazendo ser sentido quando se faz parte de um grupo também. A ansiedade, depressão e sofrendo de baixa autoestima. Aqui eu vou captando tudo que vocês viu que a live hoje está bem interativa, né? Então eu pedi a participação de vocês. Tem semanas que eu consigo fazer o post ali
pedindo os temas, mas como eu sempre leio os comentários, eu sou bem ativa assim no sentido de ver quais são as dicas de vocês, né? Fiquem à vontade para responder as stories, para compartilhar o conteúdo também, e sempre você vai ajudar outras pessoas também. A ansiedade e depressão, ela pode estar ligada sim, baixa autoestima, que aí gera um mix, né, de sofrimento. Eu entendo a sua dor e oriento que, se possível, busque ajuda. O auxílio é através da psicoterapia, né? Não tem uma receita de bolo aqui, né? Algo que eu possa falar exatamente no sentido de que de bate-pronto vai promover um processo de cura. E até dias atrás eu vi um comercial, né? A pessoa falando que comercial de uma palestra, na verdade, dizendo que curava a depressão com método X. Então, eu gostaria de falar até com vocês para tomarem muito cuidado com o que as pessoas estão prometendo por aí, né? Quando você buscar um tipo de tratamento, busque algo confiável, peça referências dessa pessoa, entende? Porque você pode ir em busca de um auxílio e acabar se atrapalhando muito mais, né? Então, o tratamento para depressão é através da psicoterapia, e a medicação, ela não é passada por psicólogo, ela é indicada, se necessário, você faz o acompanhamento com psiquiatra, tá? Mateu sofre de crise de ansiedade e depressão. Eu estou disponível no privado também para quem quiser orientações, tá? Aqui não é um atendimento que é realizado. Em alguns momentos eu consigo acessar ali as mensagens privadas, mas para você que sente que tá doendo muito, não somente comigo, mas eu sempre falo aqui nas lives, né? Busque um profissional que possa te auxiliar. A Aline colocou: a comparação atinge muito o amor próprio e a autoestima. Com certeza, atinge muito. O ato de se comparar é como se você não colocasse em xeque ali a sua história, né? Quando nós nos comparamos, nós não agimos só de bate e pronto pelo que nós vemos naquele momento, e você ficar se comparando é injusto com você. Por quê? Porque você não sabe o histórico de vida do outro, você não sabe o que está por vir na sua vida, então realmente fica mais complicado, né, o processo evolutivo. Carência afetiva, o tema solicitado pela Cíntia. Depois eu vou juntar todos esses temas que vocês me passaram para ajudar, inclusive nas postagens ali que eu vou fazendo no feed, tá bom? Perguntas, depois eu vou deixar na caixinha de perguntas. Então, o que é carência afetiva para vocês? Me falem. O que vocês entendem como sendo uma carência afetiva? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Uma pessoa que é carente afetivamente, ela tem muita dificuldade de se apegar a ela mesma e uma facilidade imensa, assim, de até deturpar que as pessoas, elas, algumas atitudes alheias, ela tem a tendência de se ligar muito aos outros e uma dificuldade absurda de se desligar. Quando uma pessoa que tem muita carência afetiva, ela termina um relacionamento, ela tem essa dificuldade o quê? De seguir a vida, né? De seguir adiante, entendeu? Então, coloca numa balança aí também toda essa atenção que você dá aos outros. De verdade, é super necessário que você faça isso. É muito difícil não se comparar, colocar aqui, agir, depender do outro. A Lili é assim, se faz necessário, além de fazer um tratamento, a pessoa consiga seguir, exato. Então, para quem é carente afetivamente, aí vai se reconhecer, nem precisa comentar se você não sentir vontade, tá? Mas começa a pensar assim, como eu posso agir? Aí eu vou falar aqui de um modo, parece até impositivo, mas para te ajudar mesmo a se localizar, né? Aí no campo dos sentimentos. Como eu posso fazer mais pela minha pessoa? Então, agora há pouco eu disse, coloca numa balança o que você faz pelos outros, o que você faz por você. Se essa balança começar a ficar muito desmedida, que é aquele muito mais para o outro, muito pouquinho para você, faz uma reequilibrada aí, né? Começa a disponibilizar mais tempo, mais atenção, mais afeto. As origens da carência afetiva, elas são muitas.
inclusive histórico familiar, tem aqui diversos, diversos motivos. Então, por isso que, através de um processo terapêutico, você vai conseguir se entender melhor, tá? Isso nos torna dependentes emocionais. A Usana colocou exato. Aqui mais perguntas de vocês. Vão encaminhando no aviãozinho para seus amigos. Lidar com a exclusão foi uma das perguntas de vocês. Olha, o que eu penso dessa cultura aí de cancelamento, né? O que vocês pensam sobre isso? Me falem, coloquem até aqui. É interessante, acabei de dizer sobre as verdades do outro e as suas. Sempre você se localizar, né? É, como? Sabendo que você tem muito mais qualidades do que os outros identificam. Parece até um preciosismo falar dessa forma, né? Mas aí que está. Essa questão da exclusão nas redes sociais, essa questão do ali no Big Brother, que vocês falaram até agora há pouco sobre esse tema, né? Tá muito nítido que já acontece muito aqui, pessoas uma excluindo as outras. Existe um parêntese aí, especificamente sobre o campo de relacionamento amoroso, que é o que eu converso muito com vocês. Excluo ou não excluo a pessoa que está me fazendo mal, me perseguindo em rede social, bloqueio. Eu aconselho que você sim, para que você fique em paz. Lógico, para quem vai ter contato? Para quem vai ficar entrando ali, né, para visualizar ou dando acesso para que essa pessoa tenha informações sobre a sua vida, entendeu? Então, a exclusão nesse campo, onde tem te feito mal, muitas vezes, né, é uma forma, acho que é uma modinha, uma maneira de classificar o bullying, preconceito, etc. Olha, tudo que remete a um tipo de segmentação, de um ser melhor do que o outro, nós somos seres humanos, né? Para que excluir? Para que agir de um modo assim, diminuindo uma categoria, diminuindo um modo de ser uma pessoa? Então, eu não sou a favor, lógico. E é muito triste ver pessoas agindo dessa forma, né? Porque isso acontece o quê? Destoam os valores ali também, entendeu? Então, é olhar que essa pessoa que pratica algum tipo de exclusão, ela tá doente internamente. Eu penso dessa maneira, entendeu? É interessante quando nós vemos situações como essa, não que é legal, lógico que não é, dói em todos nós, mas como você vê como as pessoas precisam de ajuda. E aí eu coloco para vocês como que dentro da vida de cada um de vocês, vocês acreditam que possam ajudar, entendeu? Comece a se fazer essa pergunta: será que eu mesma não agi dessa forma? Eu não tratei alguém mal em algum momento, entendeu? Eu mesma fui tratada? Independente que você tenha sido, propague o bem. Agir, pagar na mesma moeda, como se diz aí, é a forma pior, né, de agir, tá certo? Vou olhar mais uma perguntinha aqui de vocês, tem algumas. A Gabi colocou excesso de futuro. Sim, tem mais pessoas que colocaram aqui sobre ansiedade, rejeição. Eu vou falar um pouco sobre esse excesso do futuro, né? Quem aqui pensa muito no amanhã, ficar aí ligadinho, ligadinha nas coisas do que tem que ser. E você, quando age dessa forma, né, esse excesso de zelo pelo que está por acontecer, você passa a não controlar. Você não tem controle, na verdade, nunca, né? Mas você passa a não se situar no aqui e agora. Então, pensar o excesso de futuro, ele vai tirando o Gabi nós da realidade, entendeu? Sempre que eu falo sobre ansiedade, é que eu passo uma dica que inclusive tem numa das lives anteriores para vocês, falando especificamente sobre ansiedade, né, que até onde vocês colocaram aqui como tema, para que você respire fundo, segure a ar aí, já pega papel e caneta para quem tá no novato aqui quiser anotar, vou tomar um golinho de água.
Então você vai respirar fundo, o exercício é esse, exatamente, de respiração profunda para ansiedade. Segurou? Faz comigo agora aí, quem quiser. Aí você segura, conta até 4, solta o ar bem devagar, contando até 6. Faz isso algumas vezes no decorrer do seu dia, quando você perceber que você tá muito ansiosa, muito corrida, vê que é. Nossa, tô pensando sempre no amanhã, no amanhã, no amanhã, e acaba esquecendo o dia de hoje. E a ansiedade, o tratamento, reforçando, é através das sessões, dos atendimentos psicológicos. É preciso que você aí tenha uma vida cada vez com mais qualidade, né? Eu até comento com vocês, para quem responde as perguntinhas ali nas histórias aqui do Insta, né? Com algumas atividades físicas que podem ser feitas. Então, em casa mesmo, né? Você pode fazer isso. Coloca no YouTube, coloca os vídeos, e aí você segue a Arlane, o tratamento através das sessões de atendimento psicológico, a respiração profunda ajuda bastante. Eu fiz um vídeo essa semana para vocês que está disponível aqui no meu feed, falando sobre a técnica 54321, que ela é especificamente ligada para a ansiedade. Quem aqui assistiu? Quem conseguiu acompanhar lá? Tem alguns nomes aqui. Vai subindo, eu não consigo acompanhar, mas tudo bem. E ali, Nayara também que questionou, né? Como eu faço para controlar? Tem uma técnica muito interessante, que é você se situar no ambiente onde você está, sentir o ambiente, você começar, eu até falo para você, se tiver chinelo, fica descalço onde você está. Então, esse ato de você se situar onde você está vai te ajudar. Além disso, busque ajuda. A Juju falou que viu, a Usana também assistiu. Não existe uma receitinha, como eu falo, não existe uma receita de bolo, existe um tratamento, um acompanhamento. E todos nós, de alguma maneira, né, buscamos muitas vezes que seja uma cura. Para ontem, né? Eu quero me curar da ansiedade. Pronto, e acabou. O que você precisa fazer? Um psicólogo, uma psicóloga, que se você iniciar o atendimento falar para você assim, ó, eu te curo da ansiedade. Muito cuidado com isso também. Eu tô dando vários avisos aqui, porque eu falei para quem tava aqui no início, né, que eu vi um vídeo de uma pessoa prometendo, né, que ia curar uma depressão, ansiedade. Não é do dia para noite. Você precisa vivenciar o seu processo e confiar ali no seu processo, na pessoa que faz o acompanhamento com você, entendeu? Isso é um acompanhamento, é um tratamento, entendeu? Então, cuide-se bem. O pensamento está em estudar, trabalhar, mas o corpo não reage. Existem pessoas que sentem assim, Cat, são sensações físicas. As sensações físicas aí da ansiedade, elas estão ali. Eu até deixei um destaque para vocês com algumas sensações que, dentre elas, são sensação de sudorese, taquicardia. Você começa a sentir que eu tô muito acelerado, muito acelerada. Então, conversa com alguém, liga para alguém que você conhece, cria aí, é importante também ter uma rede de apoio, né? Sentir que existem pessoas por você. E saber que você não está sozinho nessa, falar ajuda muito, né? Na psicoterapia nós dizemos que a cura ela vem através da fala. Então, essas crises aumentaram muito para muitas pessoas agora no momento da pandemia, porque você que me escuta aí não precisa ser forte o tempo inteiro. Até de certa forma, a ansiedade ela é positiva porque o medo, a ansiedade, ele é inato ao ser humano. Não tem como tirar, fazer com que você não se sinta mais ansiosa, mais ansioso, entendeu? Porque nós todos ficamos ansiosos por algum motivo. A questão são as crises de modo excessivo, quando isso vai se repetindo, entendeu? Então, assim, eu sempre busco algumas formas de trazer aqui para vocês, maneiras diferentes de olhar a mesma situação. A Gisele Araújo colocou agora, gosto de escrever e ler, muito bom.
Eu dei em algumas lives aquela dica de você fazer um diário de sentimentos, colocar para fora, né? O que que eu tô sentindo e escrever. Então, isso também é muito relevante. Mais perguntinhas? Tem algumas aqui de vocês. Rejeição. Como lidar com a rejeição, hein? Gabi Rodrigues, ninguém precisa ser forte o tempo todo. Jamais, Gabi. Pelo menos estou livre da depressão. Que ótimo, Camila. Um grande abraço para você. Estudei com a Cami. A rejeição. Olha, aí vai ser dos últimos temas aqui, tá? Para vocês, mas continue na live, porque eu vou dar uma dica muito legal no final. Então, assim, como lidar com a rejeição? Eu iniciei falando sobre autoestima, falei um pouco sobre a relacionamento, sobre a ansiedade. Você ser rejeitado, né? Que a Eva colocou, como lidar com a solidão? Vou comentar aqui também, Eva. A Usana, psicoterapia renovou minha vida. Que ótimo. É você, para lidar com a rejeição, é saber que a pessoa com a qual você se relacionou pode ser uma amizade, pode ser qualquer tipo de sentimento aí de rejeição, porque não é só em relacionamento amoroso. Essa pessoa, ela tem um gostar, um desejo, ela tem um sentimento diferente de você. E as pessoas, elas podem sim desejar algo diferente de nós mesmos. Só que tem muitas pessoas que têm dificuldade, né? Você quer o quê? Que a pessoa vá nutrindo o amor, o afeto, o carinho do jeitinho que você espera. Mas o que que acontece aí nesse nosso processo que é o viver? Cada um de nós vai mudando os sentidos ao longo da vida, né? Hoje eu quero comer isso à noite, amanhã eu já não quero mais, amanhã de manhã eu vou acordar com uma motivação para uma situação e por aí vai. O que é que eu quero te mostrar? Nós mudamos muito. Nada disso é controlável, não tem uma bola, né? Aqui de cristal para que você saiba como será a reação dos outros. Partindo desse princípio, não tem como controlar. Quando ou fazer um monte, eu vou fazer um monte para eu ser aceito, né? Fazer muito pelo outro para que a pessoa fique do meu lado. Nem isso daí é completamente incerto. Então, o que, que eu quero falar aí para você que se sente rejeitado e rejeitada, focando especificamente nesse sentimento, né? É que a rejeição em si, você sentir que não é amado, sentir que a pessoa não te escolheu, digamos assim, diz mais sobre o outro, não diz sobre você. Essa pessoa ela não falou que você é alguém desqualificado, e mesmo que ela falasse, são as verdades dela, dele, entendeu? E então, comece a oficializar mais quem realmente você é. E não ficar dando ouvido aí por querer ser aceita. A Santana Alana tá aqui também, psicóloga também. Existem muitas pessoas que vão mudando o modo de ser, né? Ainda falando sobre rejeição, para serem aceitas em ambientes, serem aceitas em lugares. E é um modo muito cruel e injusto de você agir com você. Então comece a ver o que eu realmente desejo, onde eu desejo estar, o que eu desejo falar. Até o próprio fato de você saber dizer não quando você tem vontade, que eu sempre que posso falo sobre esse tema com vocês, é uma forma de você oficializar mais, né? De autopertencimento, entendeu? E você entender o que realmente faz sentido para você, oficializar, falar isso, entendeu? Julgamento das pessoas, muitas pessoas se apegam ao julgamento, aí com medo de serem rejeitadas. Pode ser que você que me escute vai sempre se adequando, agindo de modo com que as pessoas te aceitem mais. Só que o que que acontece? Você nunca consegue ser você, entendeu? E é uma pessoa tão linda, tão maravilhosa, por que que você não pode ser você? Começa a se perguntar. Não fica ligada nisso daqui, não, no julgamento das pessoas, porque as pessoas sempre julgam, né? Eu atendo algumas pessoas que moram em cidades pequenas, assim, aqui do Brasil, e lógico, atendo online, então, para quem não conhece meu trabalho, atendo
isso no meu escritório, pessoas que moram em várias regiões, né? E muito se fala sobre o julgamento de atender pessoas de fora e do Brasil, mas especificamente algumas regiões que são pequenas, como todo mundo fica sabendo, é nesse sentido que eu queria falar, né? Quando algo acontece que a cidade é pequena, como as pessoas julgam, né? E de que modo isso não acontece numa metrópole, num lugar maior. Aí eu ouvi muito isso essa semana, assim, porque eu não vou sair de casa, esse julgamento ele existe porque o lugar é pequeno. Aí, independente de onde você resida, do lugar lindo que você está, para um pouquinho para refletir assim, será que vale eu ficar me anulando, né? Por conta desse diz que me diz dessas pessoas? Será que vale eu ficar me deixando de lado por conta de como essas pessoas vão pensar sobre as minhas atitudes? Então, se conecte realmente ao que você deseja, entende? E não ao que vai agradar os ouvidos desse lugar onde você está, tá? Todo lugar é bom para nós estarmos, para reconstruir uma vida. Eu penso dessa forma. Nós que fazemos os lugares, né? Onde estamos. Infelizmente, existem situações, até ambiente de trabalho, que aí tem muita gente, tem pessoas que se sentem oprimidas e que têm que agir de um modo a agradar a todo mundo. Então, respira fundo. É bem aquela frase, coloca o mundo no mudo e começa a se conectar com você, se conectar ao que realmente faz sentido para você, entendeu? Porque essas pessoas daí da onde você está, elas sempre vão pensar algo sobre os outros, entendeu? Por isso que é injusto você deixar de viver e ficar se escondendo, bloqueando o que está para acontecer na sua vida, para ficar agradando quem não tem o que fazer, ficar falando mal da vida alheia. Não é verdade? Então eu penso dessa forma, né? Algumas pessoas colocando aqui que já fizeram um diário. Vocês estão me ouvindo bem? Consegui aqui o adaptador, coloquei o microfone. A Alana colocou respire, inspire, não pire. É exatamente isso, é focar em você. Respira fundo, desejar algo bom para si. E essas pessoas que julgam aqui são as que mais merecem que nós vamos desejar só positividade. Eu não tô falando de hipocrisia, não, de verdade, porque muitas pessoas já me julgaram também, principalmente pela minha atitude de sair de uma grande instituição financeira lá atrás, que eu trabalhei por anos, para só trabalhar na área de psicologia. Não, vai se arrepender. Quanta coisa que eu escutei. Será que vai dar certo mesmo? E assim, eu fui firme em direção ao meu desejo. Então, seja qual for o seu desejo aí, você que me ouve agora, vá firme em direção a isso, porque são seus passos que vão te levar a alcançar os seus objetivos, entendeu? Essas pessoas, elas são quem? São pessoas que estão te observando, entendeu? E que tipo de ação construtiva elas têm ali para te trazer algum tipo de efeito positivo? Porque tem pessoas que conseguem, né, falam com propriedade por conta das suas vivências, tem outras que não, tem um pessimismo absurdo, né? Então, comece a refletir sobre isso para que você não permita que isso daqui, ó, o julgamento das pessoas venham a afetar a visão sobre você, e eu nem digo somente a visão, os resultados que estão por vir, entendeu? Então, conecte positivamente com você, com a sua essência, e de modo com que você se ajude mais, entendeu? Eu tô falando muito entendeu hoje em dia aqui pra frisar aí na mente de vocês que todo esse nosso bate-papo que sempre é muito relevante pra mim, assim, eu vou passeando sobre várias ideias. Aqui existem pessoas de várias regiões, várias localidades, cada um de vocês eu sei tem uma história de vida. Alguns eu vou olhando os comentários, vejo o nome que vai entrando. A Paty colocou a felicidade incomoda alguns.
realmente incomoda e é preciso ter os olhos abertos, né? Para não deixar que esse incômodo alheio afete a possibilidade de nós nos reafirmarmos, de sermos felizes, de buscar o melhor para nossa vida, entendeu? Porque o que acontece? Quando você dá muito sim para os outros, você vai se apagando, vai destoando o que você realmente é. A Lia de Pernambuco, um abraço. Vai destoando quem você pensa que você é, né? Gisele de Itacoaxetuba, grande abraço aí para você também. Então, o pensamento é esse, sempre construtivo, para que te auxilie, né? Cada vez mais. E para vocês aí que não me seguem nas outras plataformas, eu vou fazer um convite. Eu também tô lá no TikTok. Para quem gosta da plataforma, é Gisele com 2 L's, underline psicóloga. É só você colocar o mesmo nomezinho que tá aqui no Instagram, que lá eu tô começando a compartilhar mais vídeos interativos assim com vocês, é bem legal. E para você que me assiste e desejar o e-book sobre autoestima, o link tá na biografia, é só você acessar o canal do Telegram, porque lá tem um conteúdo que eu passo para vocês, aí você consegue ali ter um acesso mais próximo assim a mim, porque eu mando áudio. Para quem tá lá no Telegram, levanta a mão aí. Uhum. Alana, precisamos entender que existem muitas pessoas vazias e sempre vão fazer de tudo para nos julgar. Exatamente, somos mais fortes do que pensamos. Eu também penso dessa maneira e tem me ajudado muito, porque o único parâmetro que nós temos sobre quem nós somos somos nós mesmos, assim, né? Com quem nós estamos, na verdade, e do início ao fim, com quem você estará aí, né? Ah, me sigam lá então na outra plataforma. Tem uma outra agora que eu me esqueci o nome nesse momento, mas Clubhouse, alguma coisa assim, que tá todo mundo entrando. Vocês também estão lá? Aí eu recebi algumas pessoas perguntando se eu já fiz. Eu ainda não fiz, mas eu tô esperando aí o convite também. Quem quiser me mandar, manda uma mensagem privada, eu vou aceitar. Já me inscrevo lá também para cada vez aí juntos nós vamos crescendo. E aproveitando falar de juntos, eu quero agradecer a todos vocês que colocaram. Gisele Araújo, Clubhouse. Ah, obrigada. Quem quiser mandar esse convite, falar que precisa de convite, manda uma mensagem privada que eu aceito, tá? Também. E assim, vocês são ótimos, eu vi os comentários, todo mundo apresentando o seu trabalho, Instagram de trabalho e tudo mais, ali na última publicação. Então, para quem aí tem alguma atividade, tá desempregado, desempregado, tem uma lojinha, você é um profissional liberal, acessa meu último post no Instagram para quem for assistir depois aqui no YouTube, porque depois eu jogo no YouTube essa live, né? Você vai lá e comenta, porque eu recebi mensagem de pessoas falando, nossa, estão me seguindo, olha só que legal, eu já vou fechar a loja, tava pensando em fechar, então eu pensei em fazer esse post justamente por isso, porque é uma maneira ali de ativamente aí ajudar, aproveitando todas essas plataformas que nós temos, né? Muito obrigada por essa live maravilhosa, sempre um prazer imenso conversar com vocês. E por que que eu tô chamando vocês para outra plataforma que é o TikTok? Porque lá também pode fazer live. Eu vou começar a fazer live lá em outro dia da semana. Então, para você que não tem ainda e quiser acompanhar meu trabalho, gostar, lógico, do meu trabalho, só acessar e escrever Gisele Underline Psicóloga, tá bom? O Rafa tá aqui também, obrigada. Felipe, Nayara, tem várias pessoas aqui lindas. Tem pessoa pedindo para fazer podcast, eu vou pensar, estruturar, na verdade, porque eu já pensei a respeito, para fazer bem bonitinho. Vocês vão acessar a plataforma, então já me pedirem algumas lives. Eu vou estruturar isso bem legal, para que seja algo que tenham ali vários áudios que possam ajudar vocês cada vez mais. Para conhecer mais sobre o meu trabalho, finalizando aí, acesse o link aqui na biografia do Instagram ou no YouTube para quem assistir depois. Vai ser um prazer imenso te acompanhar de alguma maneira.
tendo lista de espera para os meus atendimentos, eu tenho uma lista de profissionais que possam te ajudar aí. E a meta aí de 2021 é que você se cuide cada vez melhor. Grande abraço, cuide-se bem, beijinhos e vamos nos falando aí. Até mais. Tchau, tchau.